Bom, vamos lá. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem, deixa eu permitir a entrada aqui. Entrou mais alguém? Ou pelo menos era para entrar? Entrou a Kelly agora. Bom dia. Bom dia. Então, uma coisa que eu não sei por que está acontecendo é que cada um de vocês, na hora de entrar, está tendo que esperar, né, aguardar a liberação. Eu tinha feito para ser liberado direto, vocês já poderiam entrar, mas não está acontecendo. Então, eu vou começar a apresentar a matéria, os slides, e de repente eu escuto um barulho que está indicando que tem alguém tentando entrar. Eu tenho que parar, eu tenho que tirar a apresentação para vir numa tela para poder, então, colocar essa pessoa para dentro da sala. Então, eu já vou avisando também. Às vezes eu vou ter que dar uma parada, porque eu vi alguém tentando entrar, e daí eu tenho que sair daquela tela, beleza? Vou colocar a apresentação aqui, só vou perguntar se vocês conseguem enxergar. Aparece para vocês? Sim, professor. Tá. Mais um pedido que eu vou fazer é o seguinte: quando vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, não escrevam no chat. Quando eu tiver com a apresentação aqui, eu não escuto, né? Não tem nenhum barulhinho que fale que alguém escreveu, e eu não consigo enxergar. Então, eu sugiro que vocês interrompam mesmo, que não tem problema, já tira a dúvida na hora. É melhor do que escrever lá e eu não conseguir saber que vocês estão perguntando alguma coisa, estão com alguma dúvida, e não conseguir responder, beleza? Então é o seguinte, a aula passada a gente falou um pouco sobre saúde, a gente falou um pouco sobre os principais problemas, né, que podem afetar a saúde da gente, e hoje a gente vai começar a ver um pouquinho de história. É sempre importante que a gente veja como que as coisas aconteceram, né, se desenvolveram com o passar do tempo, para que a gente entenda por que a gente está numa situação como a gente está hoje, né? Então, por que a gente está no patamar que a gente está? Então, a gente tem que voltar lá atrás para começar a ver tudo que está relacionado com a saúde, tudo que foi ocorreu de desenvolvimento, tudo que ocorreu de retrocesso também, porque a gente teve uma época bastante grande na nossa história, que houve um retrocesso muito grande na área da saúde, né, para depois voltar a ter um desenvolvimento. Então, a gente vai precisar ver isso, e vamos inicialmente dar uma olhada numa história mundial, e depois a gente vai focar aqui no Brasil. Então, a gente vai levar aí umas 3 aulas só falando nisso. Principalmente a parte que a gente vai abordar o que aconteceu aqui no Brasil, é extremamente importante para que vocês entendam por que a gente tem o sistema de saúde que a gente tem hoje do jeito que está. Tá? Então, é extremamente importante que vocês entendam, principalmente aqui do Brasil, todo o desenvolvimento, toda a problemática que a gente teve, por que a gente teve essa problemática, né, e o que resultou disso, para que vocês consigam entender o panorama que a gente tem hoje. Então, vamos lá. Começando, né, falando lá das primeiras civilizações. Quando a gente busca lá na história, lá na pré-história, praticamente, né, o início do desenvolvimento do ser humano, a gente chega lá nos primeiros habitantes da Terra. Então, a gente pega aquele momento que o homem deixou de ser considerado um macaco e passou a ser considerado um ser humano. É uma linha, né, imaginária, porque isso não aconteceu do dia para a noite. Eles não dormiram macacos e não acordaram seres humanos, né? Foram vários os fatores que fizeram com que aqueles até então considerados macacos passassem a ser considerados seres humanos. Então, há alguns fatores que são utilizados para considerar essa alteração,
estão ligados com o próprio desenvolvimento, né? O fato de esses seres começarem a perceber que se eles começassem a se reunir, começassem a viver juntos, ou muito próximos, né, mas um ajudando o outro, um auxiliando o outro, eles iam ser muito mais fortes e iam conseguir se proteger muito mais do que vivendo sozinhos. Então, isso não aconteceu do dia para a noite, mas aconteceu, né, quando esses seres começaram a se agrupar, eles começaram a perceber que se eles se unissem, eles poderiam se proteger mais, né, de inimigos, seriam mais fortes, eles poderiam se ajudar, cada um poderia ter uma função diferente dentro daquele grupo, então alguns ficavam responsáveis por caçar, outros por coletar frutos e legumes, outros por cozinhar, outros por cuidar dos pequenos, né, dos filhos, e um, principalmente, ficou sempre, né, responsável por fazer a manutenção da saúde da população, daquele grupo. Então, desde o começo, teve um que se especializou em fazer o papel de cuidador, fazer o papel, então, de fazer a manutenção da saúde do grupo. Então, né, um que se perdesse daquele grupo era uma falta muito grande que poderia fazer. Então, esse processo, né, evolutivo de se unirem, né, e, lógico, várias pessoas pensando ao mesmo tempo, a tecnologia começou a se desenvolver, então o fogo foi descoberto, não, né, mas foi dominado, a utilização do fogo, a criação de ferramentas, então tudo isso, né, com o grupo todo pensando, ficava muito mais fácil de achar soluções do que individualmente. E assim eles começaram a se desenvolver e passaram então a ser considerados os primórdios dos seres humanos que a gente tem hoje. Falando mais uma coisa importante, né, a questão daqueles que eram responsáveis pela coleta, iam para o meio da mata para pegar frutas, verduras, legumes, esse tipo de coisa, eles também acabaram, né, desenvolvendo isso e passaram a cultivar os seus próprios campos. Então, ao invés de sair correndo atrás de uma comida, eles plantavam e sabiam que tinham essa comida ali com fácil acesso. Então, isso, né, foi um desenvolvimento que levou muito tempo. E nisso, aqueles pequenos grupos passaram a aumentar, e em um determinado momento eles começaram a ter o que a gente consideraria hoje como vilas, depois pequenas cidades, né? E essas pequenas cidades foram crescendo e aparecendo em várias partes do mundo conhecido. Então, aqui só, né, representando, no lado esquerdo, a gente vê um grupo, né, cada um fazendo alguma coisa diferente. Então, tem um ali que está com um chifre, provavelmente fazendo uma arma, enquanto o outro que está em pé, ele está com um instrumento que era utilizado para ceifar campo de trigo, se eu não me engano. E aqui, na outra foto, tem um grupo reunido ao lado de uma fogueira, provavelmente jantando, né, depois de terem caçado, terem coletado seus alimentos. Quando a gente fala, então, de antiguidade, a gente está pulando um pouco no tempo. Então, a gente vai mais para frente, né, e a gente já vai para aquelas civilizações mais conhecidas nossas. E dentro dessas civilizações, a gente tem alguns, digamos assim, registros do desenvolvimento da saúde, do desenvolvimento das populações, né, em relação à manutenção da saúde. Então, aqui do lado direito, vocês têm uma foto que é um documento
É o primeiro documento escrito que a gente tem na história, é o Papiro de Ebers, então é um documento que foi encontrado no Egito Antigo. É proveniente do Egito Antigo, ele foi encontrado, claro, mais recentemente, mas que tem, depois que descobriram o que estava escrito ali, viram que esse documento não era nada mais nada menos do que digamos assim, uma descrição de doenças e descrição de formas e formulações para tratar dessas doenças. Então, já se percebe, né, por esse documento escrito, que a civilização já tinha se desenvolvido bastante. Então, quando a gente chega nesse primeiro documento, que é a primeira prova concreta mesmo que a gente tem do desenvolvimento da saúde, né, e da medicina como um todo, a gente percebe que eles já dominavam, lá no Egito Antigo, eles já dominavam bastante os tratamentos, os diagnósticos e tratamentos. Porém, né, na Idade Antiga como um todo, ainda se tinha se imaginava, né, que as doenças elas eram sempre decorrentes de causas externas, né, e o nosso organismo ficava ali sem defesa, né? Se viesse algum tipo de doença, a gente acabava adquirindo essa doença e a gente não tinha nenhum recurso para combater. A gente sabe hoje que não é assim, né? Que nós temos nosso próprio recurso, mas naquela época eles imaginavam então que as doenças eram coisas externas, né? E que simplesmente vinham para a gente e a gente acabava ficando doente porque essas doenças acabavam por atacar a gente, né? E essas causas, né, externas das doenças estavam ligadas com elementos da natureza, né? Então, o frio, muito calor, o próprio crescimento desordenado, muitas vezes, de insetos e outras coisas mais, faziam com que, segundo eles, as doenças aparecessem, nos atacassem e nós, como seres humanos, não tínhamos defesa nenhuma. Outra causa externa eram forças sobrenaturais. Quando não se conseguia explicar de onde poderia vir uma determinada doença, sempre se recorria às forças sobrenaturais. Então, os deuses que mandaram, né, os deuses que estão punindo, ou outras forças sobrenaturais, né, forças maléficas, tudo mais, que nos atacavam e faziam com que essas doenças, então, se instalassem na gente. E dessa forma, como a gente tinha as causas das doenças, como a própria natureza e as forças sobrenaturais, os tratamentos acabavam sendo feitos se utilizando também um pouco da questão do mágico e do religioso. Então, apesar de a gente ter no Papiro de Ebers a descrição de várias formulações que eram utilizadas para determinadas doenças, mesmo assim, essas formulações, então, elas vinham acompanhadas com orações, né, com questões relacionadas aos próprios deuses. Eu vou passar essa pomada X aqui que foi feita, mas se o deus da saúde não quiser, a pomada não vai fazer efeito e assim por diante. Então, tinha essa ligação. Como não sabia de onde vinham as doenças, os processos, né, ligados ao cuidado e à cura estavam muitas vezes, então, ligados a essa coisa do desconhecido também, né? Então, muitas vezes se falava do mágico, se falava do religioso, e era daí que vinha a resposta muitas vezes. Falando um pouquinho mais do Egito, a gente tinha no Egito 2 tipos de doença considerado por eles. Então, eles diziam que a saúde, né, era um estado natural, e quando a gente tinha, então, algum tipo de desequilíbrio, a gente ficava doente, e essas doenças podiam ser classificadas
em dois grandes grupos. Um grupo seriam aqueles que são as doenças, né, que têm sinais, sintomas que são visíveis, né, no caso de uma ferida, um corte, uma fratura, uma queimadura, né, então que existe uma causa natural, né, e que existem sinais e sintomas que são visíveis, e aquela doença que não se sabia, né, de onde que vinham, né, o que acontecia na realidade, né, e que as pessoas simplesmente ficavam doentes e se colocava então que tinha uma um cunho religioso, mágico aí por trás. Então, basicamente, as doenças eram divididas nesses dois grupos. Aquelas que a gente sabe por que aconteceram. Então, uma queimadura eu sei por que aconteceu, porque eu entrei em contato com o fogo. Uma fratura eu sei o que aconteceu, porque eu me fraturei. E o resto, né, que a gente não tinha evidências, não tinha sinais, não tinha nada. Então tinha uma ligação mais com a questão mágica e a questão religiosa. Foi o Deus X que quis me punir, ou foi alguma coisa, um feitiço, alguma coisa assim do gênero. Porém, eles já tinham uma noção um pouquinho maior de que talvez elementos da natureza tivessem algum tipo de responsabilidade. Então, eles já conseguiam ver um pouquinho mais à frente, né? Tinha essa questão religiosa, tudo mais, mas eles percebiam que existia essa questão da própria natureza. Então, no Egito Antigo, eles tinham uma dependência total do Rio Nilo. Então, o Rio Nilo tem lá as suas épocas do ano que o rio enche e tem as épocas do ano que o rio esvazia. Porém, né, às vezes, tem alguns momentos que ele enche demais e traz muita fartura, né, mais do que o normal quando ele enche, e tem épocas que ele normalmente ele seca, mas que ele seca demais e acaba trazendo prejuízo em relação à agricultura e tudo mais. E eles começaram a perceber, né, que então quando o Rio Nilo estava em época de cheia, as doenças eram menos frequentes. Quando o Rio Nilo estava em época de seca, e principalmente naquelas épocas de seca mais forte, ocorria, né, um aumento no número de doenças. E eles começaram a perceber, né, que então, quando se tem fartura, se come bem, se alimenta bem, as pessoas parece que não têm tantas doenças. Quando tem fome e excesso de seca, falta de água e tudo mais, as pessoas ficam mais doentes. E eles começaram, então, a fazer essa ligação, né? Então, que o rio tinha algum tipo de função, né? E tinha algum tipo de relação com o estado de saúde das pessoas. Então já é um desenvolvimento, né? Eles conseguem perceber algo além da questão da doença surgir do nada, surgir porque um Deus estava bravo e queria castigar. Então já existe um desenvolvimento aí na questão da saúde. Eles acreditavam também que alimentos poderiam trazer doenças quando mal combinados, então algumas combinações de comidas poderiam trazer prejuízos para o organismo, né? E outros poderiam reforçar a saúde das pessoas, e também eles eram um povo que prezava pelos hábitos de higiene, então eles tomavam banho, né, que vocês vão ver mais à frente que não era uma coisa muito comum, e isso já trazia para eles benefícios. Eles percebiam que as pessoas com hábitos melhores de higiene tinham uma saúde melhor, né? Muitas vezes em relação àquelas pessoas que não se cuidavam tanto na questão de higiene. Só um pouquinho. Indo para a Índia e para a China antiga,
tanto na Índia quanto na China, eles têm muita coisa em comum até hoje, né? Mas desde a Idade Antiga, eles já tinham um certo desenvolvimento na área da medicina, e até hoje eles trazem isso. Então, existe a medicina clássica chinesa, a medicina clássica indiana, que acabavam por dizer que o nosso organismo era o organismo seria digamos assim, um recipiente, né, um receptor, aonde 4 humores, que eles chamavam, os 4 elementos comandavam. Esses elementos eles tinham que estar em equilíbrio para que o nosso organismo tivesse em equilíbrio e em estado de saúde. Então, esses elementos ou humores seriam a terra, o ar, a água e o fogo. Então, nós, segundo eles, seríamos um receptor, né, um receptáculo desses elementos, e estando cada um deles, né, e os 4 em conjunto em equilíbrio, nós estamos saudáveis. Um desses elementos desequilibrando, de alguma forma, se desequilibrando dentro desse universo, faria com que o nosso organismo sentisse isso, e isso fosse demonstrado na forma de uma doença. Então, qualquer desequilíbrio que a gente tenha, a gente vai representar isso com sinais e sintomas de alguma doença. Então, nesse caso, né, apesar de eles serem principalmente a civilização da Índia ser extremamente religiosa, a China também, dentro das suas características, era extremamente religiosa, mas eles viam que a questão mágica religiosa não era tão importante, então não era assim algo relevante como o Egito via, né? Então, eles praticamente diziam que quando tinha a doença aparecia porque estava em desequilíbrio, o organismo estava em desequilíbrio porque um dos humores, ou mais de um, tinha perdido o seu equilíbrio, né? Aí sim, as causas desse desequilíbrio eles colocavam no clima, nos próprios animais que estavam ali, que esses animais poderiam interferir nesse equilíbrio, e nos astros. Então, tem um pouquinho da questão, talvez, questão mágica aí no meio, porque acabavam por, muitas vezes, colocar a responsabilidade nos astros. Apesar de que a gente sabe que existem algumas influências, né? A gente sabe que a maré é influenciada pelas fases da Lua e tudo mais. Então, talvez não seja algo assim tão mágico, né? Mas eles colocavam muito essa influência dos astros em cima do desequilíbrio. E dizia-se, então, que a saúde era a harmonia entre esses 4 elementos. Tendo os 4 elementos em harmonia dentro do corpo, a pessoa estava saudável. Isso depois, mais à frente, é utilizado novamente. Indo lá para a Grécia, na Grécia Antiga, a gente vai ter um avanço bastante grande nessa questão da medicina, né, e da saúde, no final das contas. A medicina, que a gente chama de medicina ocidental, tem o seu surgimento ali na Grécia. Então, hoje a gente tem essa medicina ocidental bastante enraizada em nós, que está ligada com a questão da informação, a questão da busca da cientificidade. Até a Grécia não tinha a questão científica, não existia a questão de comprovar nada, né? Então tudo era suposição. Isso aqui é culpa da natureza, a pessoa ficou doente por culpa dos
desequilíbrios. Aqui não, aqui eles começam realmente a estudar as doenças e começam a buscar as causas, né? Então, nada de respostas empíricas, mas sim respostas com algum tipo de comprovação. Então, a gente diz que a Grécia é considerada o berço da civilização europeia porque a Grécia continua até hoje, né, num local que naquela época era estratégico, porque a Grécia fica, né, bem no meio ali entre o que a gente chama de Ocidente e entre Oriente. Então a Grécia está na Europa, mas está muito ligada com a Ásia, com o Oriente Médio. Então ela é um ponto central ali. E isso fez com que as informações, né, o conhecimento da Europa, o conhecimento da Ásia, o conhecimento do Oriente Médio se centralizassem, né, acabassem chegando ali na Grécia, e eles aproveitaram muito esse conhecimento. Eles tiveram uma influência muito grande sobre o Império Romano, e lembrem-se que na história, né, o Império Romano foi extremamente importante em um determinado período da história. O Império Romano se alastrou por uma boa parte da Europa, se alastrou por uma boa parte da Ásia. Então o Império Romano cresceu e abocanhou, né, parte da Europa e parte da Ásia, e eles trouxeram, o Império Romano trouxe todas as informações de saúde, informações de tratamento de doença, né, toda a tecnologia que era utilizada na época, tanto no Ocidente quanto no Oriente, trouxe tudo para a Europa, trouxe tudo para o centro do Império Romano, que era Roma. E o fato de a Grécia estar muito próxima ali da Itália e tudo mais, fez com que essa proximidade, a troca de conhecimento fosse muito grande. Então, o fato de a Grécia, né, estar instalada onde está, né, ser um local estratégico e conseguir absorver informações sobre saúde e tudo mais de vários locais, e o fato de o Império Romano também buscar essas informações e de vários lugares e transformar isso tudo em conhecimento, fez com que Grécia e Itália, Roma, no caso, né, Império Romano, acabassem por trazer um desenvolvimento muito grande para a saúde, para a ciência da saúde. Então foi bastante importante a união do conhecimento grego com a união do conhecimento do Império Romano. Dentro da Grécia, existiram escolas que se aprofundaram no conhecimento da saúde e o conhecimento do processo de saúde e doença. Então, aquelas reuniões que existiam nas praças públicas, onde se falava de democracia, não sei o que, na Grécia Antiga, também aconteciam falando-se de saúde, falando-se de doença. Então, o desenvolvimento veio muito por essa questão de se debater, de se conversar, se buscar informações, buscar, né, a raiz dos verdadeiros problemas. Então, deixar de lado a questão mágica, religiosa, e fincar os pés no chão, fez com que a Grécia tivesse um desenvolvimento muito grande para a saúde e depois passasse todo esse conhecimento para o mundo todo. Então, a partir desse momento, se deixou de colocar a culpa de tudo no religioso ou no mágico e passou-se a culpar, né, as doenças pela questão científica, né, a busca realmente do porquê do aparecimento da doença, fez com que, né,
se criasse basicamente o processo médico que a gente tem hoje. Então, hoje, ninguém fala que, por exemplo, o Covid veio de um, sei lá, porque um Deus estava muito bravo e queria castigar a gente, né? Ou que simplesmente o Covid surgiu do nada. Então, tem, né, uma busca, sabe-se de onde veio, e estão tentando buscar exatamente onde que foi o começo disso tudo. Isso, então, é a medicina científica, baseada, né, então, em informações, baseada em nada, né, que seja uma suposição, baseado em realidade mesmo. O pensamento grego, ele trabalhava com duas linhas. Uma linha que falava que doenças diferentes podem ter causas e sintomas iguais, e a gente sabe, né, quantas doenças a gente tem aí que tem, por exemplo, como sintomas, febre e dor de cabeça, né? São várias as doenças. Então, eles tinham razão nisso. E, ao mesmo tempo, eles tinham uma outra linha de pensamento que falava que as doenças eram vistas em um quadro individual, como reações defensivas da natureza, e que não havia doenças, mas sim doentes. Aqui eles saem um pouquinho do que a gente tem hoje, né? Mas não deixam de ter razão. Existem doenças, sim, né? E existem doentes, sim. Eles não acreditavam muito nessa questão de não haver doenças. Eles acreditavam, então, que o que acontecia é que nós, então, por algum motivo, acabávamos tendo algum tipo de reação, alguma ação para o nosso organismo e a gente, então, reagia. Então, eles começam a perceber que o nosso corpo não é algo que não tem defesa. Então, eles começam a perceber que nós, né, temos dentro de nós algo que nos defende dos agentes externos que possam tentar nos, digamos assim, nos atacar. Então, de uma certa forma, eles tinham razão. Não existe doença, não é bem verdade. Mas que as pessoas têm reações defensivas, sim, eles acertaram direitinho. Nessa época, a gente tem o surgimento do pensamento hipocrático. Hipócrates, né, é considerado o pai da medicina, e ele apareceu, né, na Grécia Antiga. Ele trabalha muito com algumas coisas que são utilizadas até hoje na medicina. Então, alguns pontos, né, bastante importantes do pensamento hipocrático, que fez com que a gente tivesse um desenvolvimento bastante grande da medicina lá na época da Grécia Antiga. Dentre os pensamentos que tem alguns que chamam bastante atenção. Observação da natureza do paciente. Então, ele faz a relação entre a natureza e o paciente. Então, a natureza pode atacar o paciente, e o paciente, se ele não tiver algum tipo de reação a algum ataque da natureza, sim, ele pode ficar doente. Então, ele começou a fazer essa observação e essa ligação. Ele volta a falar dos humores, né, que a Índia e a China já se utilizavam. Então, ele liga o fogo aos problemas de coração, liga o ar aos problemas da pituitária, né, pituita ou pituitária lá do cérebro, ele liga a terra aos problemas relacionados com a bile amarela e liga a água à bile negra. Então, dessa forma, ele faz essa ligação dos elementos com algum tipo de reação dentro do organismo. Então, cada um desses elementos controlaria mais alguns desses locais dentro do nosso organismo. E quando em desequilíbrio, né, esse elemento ele poderia trazer algum tipo de problema dentro desse local. Então, por exemplo, um desequilíbrio no humor fogo, né,
poderia causar problemas relacionados ao coração, e assim por diante. Uma outra coisa bastante importante que surgiu na época de Hipócrates, né, foi a questão da exploração sensorial, da comunicação e do raciocínio. Então, a exploração sensorial dizia muita coisa. Então, uma pessoa sentir dor, sentir algum tipo de ter algum tipo de reação ligado ao sensorial, né? Como, por exemplo, além da dor, né? Por exemplo, falta de sensação, uma dormência em alguma região do corpo, ou falta de sensação em algum local do corpo. Tudo isso era sinal que devia ser percebido e avaliado, né? A comunicação, a conversa, o buscar informações, né? O que você está sentindo? Que para a gente é uma coisa assim extremamente natural hoje, né? Mas o que você está sentindo? Fale quais são os seus problemas. Foi uma coisa que o Hipócrates colocou como sendo fundamental. E a questão do raciocínio, fazer as ligações, né? A pessoa está com febre, então essa febre vai fazer com que esse aumento de temperatura vai fazer com que aumente o calibre dos vasos, isso vai fazer com que, né, fazer todo um processo de pensar, né? A auscultação também foi uma coisa que foi colocada, hoje a gente utiliza os... Meu Deus, me fugiu o nome do aparelho. Mas a gente escuta o coração, a gente escuta a respiração, e foi nessa época que foi introduzido isso, né? Porque se sabia, já se percebia naquela época que isso poderia trazer alguns indícios. O achismo deixa de existir, né? Não existe mais o eu acho, ou a coisa é comprovada ou não tem importância nenhuma, né? Se você achar, isso não pode influenciar no seu diagnóstico, né? Então, o achar não pode ser fonte de informação nenhuma. Enquanto você estiver achando e você não conseguir comprovar de alguma forma, você não pode utilizar isso como auxílio diagnóstico. E por tudo isso, né, e por todos os livros, ele escreveu 53 livros falando de medicina e de medicamentos e tratamentos e tudo mais. Ele foi e é considerado o pai da medicina. Já na Roma Antiga, a gente tem um outro estudioso chamado Galeno, que era médico também, como o Hipócrates, e que foi o responsável por levar, né, esse pensamento do Hipócrates para Roma. Então, ele vai para a Grécia, estuda com o Hipócrates e leva todo esse conhecimento para Roma, para o Império Romano. E o Galeno também escreveu alguns livros, ele também foi difusor do pensamento, né? Espalhou esse pensamento pelo Império Romano, e ele digamos assim, ele se aprofundou bastante na questão de diagnóstico e de terapêutica. Então, ele se aprofundou em técnicas de diagnosticar doenças e mais ainda como tratar essas doenças. E ele trabalhou muito com preparo de medicamentos, tanto que, mesmo ele sendo médico, ele foi e passou a ser considerado o pai da farmácia, pelo fato de ele se aprofundar muito na questão de medicamentos e formulações para tratamento de doenças. Então, ele é considerado até hoje como sendo o pai da farmácia. Aí a gente chega numa época que
é um verdadeiro retrocesso para a questão da saúde na humanidade. A gente chega numa época que o cristianismo se apoderou de toda a Europa, de todo o mundo conhecido praticamente, e de uma certa forma o cristianismo começou a mandar em tudo, a se apoderar de todas as informações do mundo para seu próprio bem, né, para o seu próprio a sua própria necessidade de ter e manter o poder. Então, a gente tinha já um desenvolvimento bastante grande, né, Hipócrates, Galeno, falando de tratamentos para doenças, tratamentos e diagnóstico e tratamento e tudo mais, e de repente o cristianismo toma conta de tudo isso, né? A Igreja Católica toma conta de tudo isso e começa a falar coisas que, né, não contrariavam completamente o que já se conhecia de saúde na época. Então, o cristianismo pregava que as doenças, então, são resultado de pecados das pessoas, né? Então as pessoas pecaram, então elas eram castigadas por isso e as doenças apareciam por isso. Então, se você ficasse doente é porque você tinha pecado e você está pagando por esse pecado, né? Então, para purificar a sua alma, para purificar o seu corpo, você depois de todo esse processo, né, o que você tinha que fazer? Você tinha que rezar, né, se arrepender, fazer algum tipo de penitência que fosse, preferencialmente, fosse muito dolorosa para você, para que, né, você conseguisse pagar por esse pecado que você cometeu, né, e que a tua saúde voltasse a se restabelecer. Então, o cristianismo foi um retrocesso muito grande nesse ponto, porque para fazer com que as pessoas tivessem medo, né, daquele Deus que é um Deus que castiga, um Deus que é raivoso e tudo mais, né, e para manter, na verdade, as pessoas sob controle, o cristianismo se utilizou muito dessas histórias, né, que a doença era decorrente do seu próprio pecado, que você não era puro, que você não tinha, né, outra coisa para fazer que não fosse se arrepender, se martirizar, se crucificar para você poder voltar a ter saúde. Então, chegou na Idade Média, claro, isso depois, com o passar do tempo, acabou desaparecendo, ou pelo menos diminuindo muito, né? Para manter o poder, a Igreja Católica trabalhava muito com medo. E para manter a população, então, dentro dessas correntes, né, do cristianismo, a Igreja Católica deixava as pessoas na ignorância. Então, as pessoas não tinham conhecimento, elas não tinham acesso ao conhecimento, né, para saber realmente que uma doença tinha uma origem física, né, ou uma origem da própria natureza. Não, a culpa era toda da própria pessoa, porque ela era uma pecadora. Então, falando um pouquinho da Idade Média, né, a gente tem invasão bárbara no Império Romano, a estrutura social da época é uma estrutura assim bem complexa, porque só existem duas classes, né, os que mandam e os que obedecem, os que têm dinheiro e os que são escravizados. A produção, né, era uma produção de cultivo da terra mesmo, então os grandes proprietários tinham terras e produziam alimentação, ou plantando ou criando animais, né? A gente teve a época das cruzadas, né? Então todo aquele negócio do cristianismo, a igreja dominando como um todo.
a igreja, né, tendo a concepção de saúde e doença que estava ligado com o corpo e a alma, a relação do corpo e a alma, se a alma não está bem, o corpo vai transparecer isso na forma de doença, se a alma não é pura, né, se a alma é uma alma pecadora, a pessoa vai ficar doente, e o cristianismo promete, né, a redenção e a cura. Então, não existe tratamento. O único tratamento é você realmente se converter ao cristianismo, pedir perdão a Deus e se arrepender. É um processo bastante grande, né? Então, todo aquele conhecimento para o Império Romano foi explodido. Então, para que todo esse conhecimento não virasse conhecimento público, isso passou a ser restrito, né? Então, a Igreja Católica fez de uma forma que esse conhecimento todo ficasse restrito para componentes da própria igreja. Então, a igreja encerrou tudo isso dentro de monastérios, né, e dentro das próprias paredes da Igreja Católica. Então, para não permitir que uma pessoa tivesse acesso ao conhecimento e tivesse acesso a um tratamento, né, e para que eles tivessem esse poder, né, de manter para a igreja todo esse conhecimento, o que acontecia se uma pessoa qualquer que tinha um certo conhecimento, até o conhecimento da percepção, né, indicasse para uma outra pessoa, olha, você está com febre, tome um chazinho e tal, que vai melhorar. Pronto, era o motivo ideal para que aquela pessoa fosse considerada uma bruxa, um bruxo, e que fosse queimado. Por quê? Porque a igreja não queria, né, que o conhecimento médico saísse das próprias paredes da igreja. Então, alguém se manifestava, alguém ia contra, alguém utilizava o seu próprio conhecimento para indicar algum tratamento, alguma coisa, na hora era considerado um bruxo, era queimado para, né, mostrar para os outros que talvez tivessem algum tipo de conhecimento, que se eles passassem esse conhecimento para frente ou utilizassem esse conhecimento, eles iam ser queimados da mesma forma. E aí a igreja ainda dividia a doença em dois grupos, né? Para quem era cristão, né, a doença então era para purificar a pessoa que tinha cometido algum tipo de pecado, então ela ficava doente para que a pessoa se purificasse, se arrependesse, né? E nunca ou seja, aquele que se utilizava de um chá. Prof, tá travando bastante o microfone. Tá travando bastante seu microfone. Peraí. Faz um tempinho já. Não, faz um tempinho. Já. Não falaram antes. Eu achei que era comigo aqui, mas não. Então vamos fazer o seguinte, às vezes é o próprio horário e tal. Vamos fazer o seguinte, já está na hora de terminar mesmo? Então a gente termina aqui. Alguma coisa que ficou sem entender porque estava travando do que a gente falou até agora ou não? Não, acho que não. Deu para entender mesmo assim. Tá.
Então, assim, próxima vez travou a primeira vez, já pode avisar para a gente ver se tem alguma coisa para fazer. Tá ok, então. Beleza? Deixa eu só ver aqui nesse material como é que eu faço para encerrar a aula direitinho, para não ficar no meio do nada. Tá, então eu vou só falar mais duas coisinhas. Tá. Se travar, fala de novo, tá? Tá. Tá. Travou. Tá travando? Tá travando, aham. Vamos lá, qualquer coisa eu falo de novo. Esse desconhecimento todo, né, trouxe o quê? Um monte de doenças. Tá? E todas essas doenças estavam ligadas, além de todo esse problema da Igreja Católica, com a falta de higiene que as pessoas tinham na época. Então, aqui nesse material, logo depois, no finalzinho da Idade Média, tem um linkzinho para quem quiser dar uma olhadinha em algumas situações que aconteciam na época da Idade Média lá na Europa, para vocês entenderem o que era a falta de higiene que se fala. Não é simplesmente a falta de tomar banho, é uma coisa um pouquinho maior. Então, quem tiver interesse, acessa esse link aí, que vocês vão ver algumas coisinhas bem esquisitas que faziam parte do dia a dia do europeu da Idade Média. Okay. Beleza, então? Joia, obrigada. Então, semana que vem a gente volta a conversar. Qualquer coisa, é só mandar mensagem. Qualquer dúvida, é só mandar mensagem que a gente responde. Tá bom? Ok, obrigada, professor. Bom final de semana para vocês, então. Até semana que vem. Também. Até, tchau, tchau. Tchau.